Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Mais um domingo, pela graça e misericórdia de Deus, nós aqui estamos, né, meus irmãos? Para poder adorar ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vocês têm notado que de uns dias para cá o nosso prédio ele tem sempre chegado mais pessoas? Vocês têm notado? Sabe o que é isso? É o agir do Espírito Santo. Pois é só Ele que convence o homem, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Ai de nós. Ai de nós. Ou ai daqueles que dependessem de nós de convencer alguém. Porque nós, como falhos e pecadores, não damos conta de convencer ninguém a nada. Agora, quando o Espírito toca na pessoa, no coração da pessoa, a pessoa começa a sentir o desejo, começa a sentir a vontade. É algo que vai crescendo dentro dela, que não tem nem como a gente explicar. Essa é a verdade, é impossível explicar como é isso. É de dentro que começa, é de dentro que começa a manifestar. É muito diferente daquelas pessoas que... Eu digo isso porque eu tenho ouvido, irmãos, muitas pessoas dizer para mim: ah, pastor, eu vou primeiro consertar isso, arrumar aquilo, fazer aquele outro, aí depois eu vou para Cristo. E eu não me canso de dizer para eles: então vocês não vão nunca. Porque quando você pensar que arrumou um lado, vai acontecer do outro, e vai acontecer de outro, e vai acontecer de outro, e vai acontecer, e cada vez vai acontecendo mais. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus diz: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. E como é que você deve ir? Quando você está o quê? Cansado e oprimido. Ah, pastor, mas a minha vida está tudo bem, maravilhosa, glória a Deus. Amém, meu irmão. Então eu te digo, tu quer continuar assim? Corra para Cristo. Porque só Ele pode te dar o sustento para você ter uma vida de paz e de alegria. Irmãos, lembro no domingo passado, Deus me levou a começar o culto, orando por cura para algumas pessoas que estavam aqui, que estavam sentindo dores, opressões naquele domingo passado. E depois que eu orei por 3 pessoas, o Espírito me tocou a orar pelo irmão Sidney. E os irmãos que estavam aqui, eles vão lembrar que o Espírito falou para mim para que ele erguesse o braço direito dele e colocasse sobre a cabeça dele. Os irmãos vão lembrar que quando eu pedi para ele colocar, ele falou assim: pastor, o direito não dá, não pode ser o esquerdo. Os irmãos que estavam aqui lembram disso? Amém? E aí eu falei para ele: não, mas então deve ser por isso que o Espírito está falando que é para você colocar o direito. Então coloque o direito. E a esposa dele ajudou ele colocou. Como é que está seu braço hoje, varão? Sabe o que é interessante? Eu ia pedir para ele no final do culto para ele erguer o braço dele. Mas devido estava aqui, eu acabei esquecendo, e passou quando eu saí, que eu estava indo para casa, o Espírito me cobrou aquilo. E eu fui visitar ele essa semana, e aí ele estava contando que ele chegou em casa, foi tirar a camisa e tudo, algo que ele já tinha uma grande dificuldade, e a esposa dele só olhando ele, né? E ele de boa, tirando e tudo tranquilo, sem perceber que o braço já estava... E ela estava me contando ali, que eu falei para ele que ele estava até mais coradinho, ela estava me contando, sabe o que ele estava fazendo essa semana? Capinando. Para alguém que não conseguia nem sequer levantar o braço. Eu falei para ele que aquela cabeleira toda que ele tem, né, quase igual a minha, falei: agora já vai começar a pentear o cabelo também, né? Vocês estão entendendo quem é o nosso Deus? Irmãos, eu uso muito assim, brincar nessas questões, mas eu estou falando é muito sério. Porque nós precisamos entender, o irmão Gilmar falava que
Os filhos de Deus, os servos de Deus, eles são o quê? Felizes, alegres. Hoje, quando eu estava separando os louvores ali, e me veio na mente, e eu não me toquei na hora, e eu sou muito assim, o Espírito fala, eu faço e pronto, para que nós colocássemos aquele louvor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos de vocês têm coragem de declarar isso, falar assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Amém, glória a Deus, porque sabe o que isso quer dizer? Senhor, pode me levar que eu estou preparado, eu estou pronto. Eu vou perguntar de novo, você entendeu agora o que significa Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Senhor, me leva para o céu que eu estou pronto. E aí eu pergunto para você, você tem coragem de declarar na tua vida, de falar Maranata, ora vem Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E a hora que eu estava ali, o irmão Gilmar fazendo a abertura, aí deu uma chamada pelo WhatsApp no meu celular. Eu falei, eu estou no culto agora, mas Deus já sabia o que era. Depois que eu tive uma oportunidade de sair ali fora e retornei a ligação para essa pessoa, que o irmão dele faleceu hoje, dentro do caminhão. Ele trabalhava de motorista, dentro de um caminhão acharam ele morto. Você tem certeza que você está pronto para dizer assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Porque talvez isso possa acontecer hoje, talvez isso possa acontecer amanhã, talvez seja na semana que vem. Nós não sabemos quando é o dia, mas nós temos que saber de uma coisa, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque quando Ele vier eu estou pronto. Amém? É isso que nós temos que ter, essa certeza. Irmãos, a pior coisa que tem para alguém que diz que serve a Deus, preste atenção, de alguém que diz que serve a Deus, ele não ter certeza nem sequer da salvação, que a salvação é um presente de Deus, mas nem disso ele tem certeza. Imagine em reinar com Cristo. Aí é que ele não vai mesmo, né? Porque se ele não consegue ter a certeza da salvação, com certeza, obras é zero. Obras é zero. Almas ganha para Cristo, se tiver um número abaixo de zero ainda, é que nós vamos dar para essa pessoa. E só existe uma maneira de nós podermos reinar com Cristo. Quando nós renunciamos o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades, para fazer as vontades de Deus. É quando eu abro mão, muitas vezes, do meu descanso, do meu tempo, para mim poder ir até alguém, falar para alguém do amor de Jesus. Lembra que eu falei no início? Ainda bem que quem convence não somos nós, né? Nós só vamos e falamos para eles, cara, Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar o teu destino, a vida da tua família toda. Basta o quê? Você crer. Basta você crer. O grande segredo é esse, é você crer, você confiar. A palavra que eu quero trazer essa noite para os irmãos, ela vem mais ou menos no mesmo segmento daquilo que eu já venho pregando há tantos dias. Irmãos, acredite vocês, não é nada pensado, planejado, é o que o Espírito está me dando para mim poder falar para vocês. Ouvindo a voz. No domingo passado, eu estava ali atrás, os louvores tocando, e o Espírito falou para mim, você vai começar hoje o culto orando por cura. Tem pessoas que estão com dores, pessoas que estão sentindo uma opressão do maligno aqui, e elas precisam, para poder receber a palavra, ser curada dessa dor ou ser liberta dessa opressão.
Ou seja, eu ouvi a voz do Espírito falando comigo. E eu vim aqui e foi assim que o culto começou. Os irmãos aqui já testemunharam naquele mesmo dia que já estavam curados, não tinha mais dor nenhuma. E o irmão não testemunhou aquele dia porque eu esqueci. Não é porque Deus já não tinha feito o milagre também na vida dele. Tanto é que quando ele chegou em casa, ele já estava tirando a roupa, todo sozinho, e a esposa dele só olhando, né? Que ele não tinha percebido o que Deus já tinha feito na vida dele. É imprescindível, irmão, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, que você conheça a voz. Que quando a voz falar com você, você saber o que você vai fazer. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 6. É o versículo que nós vamos começar a meditar nesta noite. Enquanto vocês acham aí, eu quero... Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 6. Eu quero cumprimentar aqui um amigo, e eu já falo isso profetizando na vida dele, um irmão, que é o Marcos, com a sua esposa, que estão aqui. São caminhoneiro também, né? Ele é caminhoneiro. E no domingo, acho que retrasado, né? Uns 2, 3 domingos atrás, né? Eu tive a oportunidade de... Ele estava em Juruena, e eu tive a oportunidade de ir lá e conversar com ele um pouquinho, falar um pouco do amor de Jesus para ele. Eles estavam enfrentando os problemas, mas pela graça e misericórdia de Deus, eles estão aqui hoje, né? A esposa dele, a qual nós não conhecíamos ainda, né? Estão aqui para a gente conhecer também, e estão aqui os dois também, como ele falou quando ele entrou aqui, pastor, é a primeira de muitas, e eu creio em nome de Jesus, tá? A palavra de Deus é muito séria quando ele diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la. Basta você deixar, basta você permitir. Assim como está acontecendo com vocês, um dia aconteceu na minha vida, um dia aconteceu na vida do irmão Léo, um dia aconteceu na vida do irmão Juraci, um dia aconteceu na vida do irmão Osmar, um dia aconteceu na vida de todos que estão aqui. E o que nós fizemos? Apenas falando, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Porque nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é muito superior, muito maior, muito melhor do que todos os planos, todas as ideias que você tenha para você. Acredite no que eu estou falando, porque eu vivo isso. Amém? Todos se encontraram? Amém. Atos capítulo 2, versículo 6 diz assim: quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Senhor, aqui está a tua palavra mais uma vez. E eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor tem hoje, Pai, do maná escondido para dar aos teus filhos. O maná que só o Senhor, Pai, através do teu amor, da tua graça, Pai, do teu favor, Senhor, é derramado sobre nós. E eu creio, Senhor Jesus, na revelação, Pai, do teu Espírito Santo. E te peço, usa-me conforme a tua vontade. Usa tudo que tem em mim, Senhor, que serve, Pai, ao Senhor e também que possa abençoar a vida dos teus filhos que aqui estão. Papai, eu estou aqui na tua dependência. Faz de mim a tua vontade, pelo poder que há no nome santo de Jesus. Amém? Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos: a voz que fala desde a criação até a consumação dos séculos. Vocês vão entender por que eu estava falando sobre Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, tá? Em Gênesis 1:3 diz assim: então disse que haja luz, e a luz começou a existir. Lá em Apocalipse 21:3, a palavra de Deus diz assim: ouviu uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. Irmãos, vocês vejam só que desde o princípio, desde quando foi criado tudo foi criado através do quê? Da palavra. Lá no início, Deus falou: haja luz, e a luz se fez. Você veja que lá em Apocalipse ele já está dizendo que ele enxugará todas as lágrimas. Mas preste atenção, sabe de quem que ele diz que ele vai enxugar todas as lágrimas? Daqueles que ele tem acesso, daqueles que resolveram andar com ele, daqueles que abriram mão da sua própria vida para estar em Cristo, ou seja, aqueles que são salvos. Aqui eu estou falando agora de salvação. E qual é o ato que eu vou fazer para essa salvação? Eu apenas vou crer em Jesus para a justiça de Deus e confessar com a minha boca. Feito isso, eu sou salvo. Vocês vejam, irmãos, que não tem nenhum bicho de 7 cabeças e muito menos qualquer dificuldade. Mas preste muita atenção, porque isso vai muito além da pessoa de repente levantar do lugar e vir até a frente. Por que isso vai muito além, pastor? Porque você precisa que isso venha de dentro de você, do teu coração. Isso não pode ser por circunstâncias, momentos de repente que você está vivendo, dificuldades na sua vida, problemas financeiros, problemas no relacionamento, enfermidades. Porque geralmente as pessoas elas vão para Cristo justamente quando acontece isso. Mas quando está tudo bem, se tem uma coisa que eles não lembram e não querem saber, é de Deus. Preste atenção por você mesmo. Eu falo isso porque eu também já fui assim. Quando eu resolvi vir para Cristo é porque eu já me achava um alcoólatra. E eu sabia que do jeito que eu estava, se eu morresse, eu ia para o inferno. Eu falei: para o inferno eu não vou. E eu para o inferno? Vou não. Eu queimado? Vou não. Pode me queimar aqui, nessa terra. Mas viver uma vida no lago de fogo e enxofre? Vou não. Não vou. E ponto final. Só que para isso, eu precisava o quê? Tomar uma decisão de mudança. E a mudança ela começa quando há o quê? Arrependimento. E acredito vocês que o arrependimento não é essa questão de choro. Não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, isso é o quê? Remorso. Porque as pessoas têm feito tantas coisas erradas, e aí elas começam a sentir remorso por aquilo. Outros, os erros deles são tão graves que vai trazer uma consequência. E essa consequência, na verdade, faz o quê? Faz com que eles chorem. Estou arrependido, tá nada. Porque é o tempo, um exemplo, se ele estiver preso, de sair dali, voltar a fazer de novo. Se for um caso de uma traição, o cônjuge descobriu e tudo e tal, quer dizer, houve aquele choro, aquela coisa toda, né? Mas passa um tempinho e está ali fazendo de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de caminho, mudança de pensamento, metanoia é a palavra para isso. É mudança de mente. Isso é arrependimento. Nós precisamos entender que se nós queremos de fato ter uma vida em Cristo, precisa haver arrependimento. O irmão Gilmar, ele falava aqui a respeito de um confessar os seus pecados ao outro. Isso é muito importante. Mas muito mais importante é você reconhecer os teus pecados, os teus erros e confessar a Deus. Porque só Ele
pode mudar a tua história. Eu, como pastor, Ele vai usar minha boca. E se Ele determinar, eu vou impor a minha mão sobre você e vou orar. Eu vou interceder por você. Mas quem faz é Deus. Então é preciso, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, reconhecer os meus erros, confessar a Deus e receber o perdão. Simples assim. As pessoas muitas vezes elas acham que servir a Deus, ser crente, viver debaixo de Cristo, dos mandamentos de Cristo, isso é impossível, isso não dá. Ei, o mandamento de Jesus, ele simplificou lá 613 em 2. Amar o Senhor seu Deus sobre, acima de todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto é esse, amar o seu próximo como a ti mesmo. Parece simples, né? Mas nós lutamos com a nossa sabedoria carnal, humana. Abrimos mão daquilo que Deus nos fala, para querer nós vivermos da nossa forma, do nosso jeito, olhando para as pessoas, apontando o dedo, julgando, se achando que nós estamos num nível acima das outras. Onde na verdade, irmãos, Jesus deixa muito claro, quando Ele veio na terra, Ele falou: eu vim para servir, não para ser servido. Você está entendendo a diferença? É isso que nós precisamos entender. Porque lá no princípio, irmãos, antes de tudo ser criado, já havia uma voz. E era a voz de Deus falando no meio do nada, criando tudo pelo poder da sua palavra. Ele é um Deus que fala, que se comunica. Ele nunca deixou de falar e fala até hoje. Acredite você, meu irmão, minha irmã. Deus fala e Deus quer continuar falando com você. Ele quer falar com você também essa noite. Para isso, você precisa o quê? Sair de você. Você precisa abrir mão do teu eu. Você precisa entrar no Espírito, porque Deus é Espírito e através disso que Ele vai se comunicar com você, para que tu consiga sentir no teu coração paz, sentir alegria, e chegará o momento que tu vai ouvir a voz dele falando no teu coração. Assim como aconteceu no domingo passado, quando o Espírito me falava das pessoas que estavam com dores ou com opressão. Irmãos, acredite, é possível. Irmãos, é possível, acredite no que eu estou falando. Acredite nisso, basta o quê? Você querer. Basta você buscar em Deus, basta você abrir mão do teu ego, da tua justiça e crer na justiça divina, na justiça de Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu não consigo entender, irmãos, quando eu vejo tantas pessoas que se dizem crente, mas vivendo uma vida que, se eu falar medíocre, ainda é muito grande. Por que isso, pastor? Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas são cegadas pelo príncipe deste mundo. Elas não conseguem abrir mão do seu próprio eu para poder viver em Cristo. Jesus já disse que nós somos mais do que abençoados. Nós já somos. E aí eu vejo pessoas orando, Senhor, me abençoa com isso, Senhor, me abençoa com aquilo. Ele já te abençoou. Você está pedindo algo que Deus já te deu. Tu só precisa acessar. Tu só precisa tomar posse. Tu só precisa desfrutar disso que Deus já te deu. Já é seu, Ele já te entregou. Como é que você vai chegar nesse nível? Lutando contra o teu eu, contra as tuas vontades. Sabe aquelas tuas verdades, que traduzindo é aquilo de razão? Porque eu tenho razão. Porque não sei o que, eu tenho razão. Ei, irmão, é impossível você ter razão e ser feliz.
Por quê? Porque, meu irmão, alguém sempre vai errar com você. Como você também sempre vai errar com alguém. Então tu vai decidir, ou tu quer ter razão, viver, morrer com a tua razão, e eu já vou te adiantar, sozinho, porque ninguém vai aguentar você. Ou tu vai abrir mão dessa razão para ter uma vida plena de paz e alegria e em Cristo. Acredite você, a tua razão te afasta de Cristo. Jesus diz que os humilhados serão os exaltados. As pessoas muitas vezes se confundem, porque quando lê isso, que os humilhados serão exaltados, eles acham que eles têm que ser aquele. Eu vou usar aquele termo que eu falei aquele dia, o bocó, né? É aquele bocó, né? Não, agora não é o atirador de pedra, não, né? É aquele socó mesmo, bocó. Não é nada disso, meu irmão. Deus te chamou por valente, tu é valente de Deus. Não confunda. Não confunda uma vida de escravidão com humildade. Pessoas vivem uma vida de escravidão, sendo pisado por outros. Eu preciso ser assim, porque senão eu não vou nem para o céu. Irmãos, acredite vocês, eu já tenho ouvido cada coisa que é absurda. Pessoas achando que para eles poderem ir para o céu, tem que ser pobre, miserável, passar até fome. Isso tudo, irmãos, é mentira do diabo. Você é mais do que vencedor. A palavra de Deus, a voz de Deus, Ele liberou para mim e para você. Eu vou repetir, tome posse. Tome posse da palavra de Deus. As promessas de Deus, irmãos, tá? Só existe uma. Essa palavrinha promessa, que de fato se cumpre, tá? Quando vem do homem, principalmente do político, corra, tá? Corre e corra longe, tá? Porque é só promessa, né? Agora, essas promessas de Deus são realidades que acontecem na tua vida. Essas promessas, de fato, é fácil de você, inclusive, acessar para viver. Está disponível para você. Amém, meu irmão? Homens, ouvindo Deus falar, creram na sua voz. Venceram em fé. Deus foi numa cidade e falou a Abraão. Depois numa estrada falou a Jacó, numa casa falou a Davi, no templo falou a Samuel, na caverna falou a Elias. Não importa o lugar que você esteja, Ele quer falar com você também, mas para isso você precisa o quê? Conseguir ouvir. Pare um pouco, respire fundo e diga assim: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, meu Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ei, meu irmão, a última voz a falar em Apocalipse disse que limpará toda lágrima, toda dor, todo pranto, que não haverá mais morte. Nesta vida deparamos com cenários de lágrimas, dor, pranto, morte, mas a voz de Deus diz que vai dar um basta em tudo isso, que vai mudar o velho e triste cenário da nossa vida. Imagine, irmãos, eu liguei para esse irmão falando com ele, ele começou a chorar no desespero: pastor, meu irmão morreu. Meu irmão morreu, pastor. Ainda se fosse eu. Mas meu irmão, um homem lutador e trabalhador. Você consegue às vezes imaginar essa angústia? Sabe o que de repente me deixa triste em tudo isso? É saber que de repente essa pessoa ainda não tinha conhecido Jesus. Porque se ela não conheceu Jesus, ela não vai ser salva. Se ela um dia creu, confessou, por mais que ela estivesse fora dos caminhos,
ela não vai reinar com Cristo, mas ela não vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, ela vai passar pelo milênio da disciplina. É terrível, e muito. Agora eu e você estamos aqui, Deus está nos concedendo o privilégio de estar ouvindo isso para tomar uma decisão nas nossas vidas e falar: minha vida a partir de hoje vai ser mudada. Eu falava aqui na sexta-feira, na maturidade no Espírito, para os irmãos que estavam aqui, e diga-se de passagem, eram bem poucos, né? Os irmãos andando muito ocupados, que não têm tempo para vir aprender de Cristo, mas enfim, né? Deixa isso para lá. Cada um já decidiu e busca, né? A palavra de Deus diz: aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, entendeu? Mas eu falava aqui para os irmãos justamente dessa questão de poder estar preparado para sentar na mesa com o Rei. Porque Jesus, irmão, preste atenção numa coisa: se tu até hoje pensava que Jesus, ele se deixou ir para o madeiro, alguém pegou ele e crucificou, pregou ele numa cruz, não, entenda uma coisa, ele se deixou ir para aquele madeiro, por amor a mim e a você. E ele não fez isso simplesmente para te livrar das garras do diabo, do lago de fogo e enxofre, não, do inferno, não. Ele fez isso porque ele quer ter uma comunhão com você, ele quer ter intimidade com você. Deus é uma pessoa assim como nós. Ele fala e ele ouve nós falando também. Ele também entristece o seu coração com as nossas atitudes. Acredite você no que eu estou falando. O nosso relacionamento com ele tem que ser como se fosse o nosso relacionamento com a nossa esposa, os nossos filhos, ou muito maior ainda. Por que muito maior, pastor? Porque a nossa esposa e nossos filhos não conseguem nos salvar. A palavra de Deus diz que nós não temos que temer o homem que mata o corpo, mas sim aquele que pode matar e destruir a alma. Nós precisamos entender isso. Segundo tema que eu quero falar essa noite: rejeitando a voz contrária e ouvindo a voz do Filho. No Evangelho de Mateus 17:5 diz assim: enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que dá muita alegria, escutem o que ele diz. Irmãos, você já parou? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Aquela nuvem desceu sobre eles, cercou eles, e saiu uma voz do meio da nuvem dizendo: este é o meu Filho querido, escute o que ele vai dizer. Você já pensou a glória de Deus vir e te tomar e o Espírito falar com você o que você deve falar, o que você deve fazer? Ah, pastor, mas veio sobre Jesus. Jesus era o quê? Filho de Deus. Você é o quê? Filho de Deus. Por que não vem sobre você? Sabe por quê? Porque você não acredita. Porque você não tem fé. Porque você é incrédulo. Quando há um milagre, alguma coisa assim, acontece para os outros, para mim não acontece. Você mesmo, irmãos, presta atenção, e aquilo que eu estava falando de humildade, isso tem nada a ver com humildade. Acredite vocês, sabe o que é isso? É o orgulho. É o orgulho. Porque aquele que se acha melhor do que alguém, ele é o quê? Orgulhoso. Mas aquele que se julga também menor do que os outros, ele também é orgulhoso. Orgulhoso da mesma forma. Não existe disparidade, não. Nós somos todos o que? Alma. Alma, é como alma que nós temos que tratar uns outros. Por isso que nós temos o hábito de chamar um outro o quê? De irmão.
por que a maioria das vezes, preste atenção quando eu prego, é muito pouco eu falar das irmãs, não sei o quê, porque eu uso só o termo que é irmãos, por quê? Porque é alma. Alma não tem nem sequer sexo, não tem. Nós precisamos entender isso. No jardim do Éden, houve um dia que havia duas vozes. A voz de Deus, que é a voz que chama à existência o que ainda não existe, a voz de poder. E a outra voz é a voz da serpente, a voz da sedução e engano, a voz do diabo. Esta é a voz contrária que nós temos o quê? Que rejeitar. Veja só lá no Éden. Lá Deus já tinha determinado. A voz do poder que nos criou também colocou um pé e deu a vida. O outra voz, ele quer o quê? Quer nos enganar, quer nos seduzir ao pecado e à morte. No deserto, Jesus também se deparou com duas vozes, a voz do diabo e a voz da palavra. Ele venceu a voz do diabo declarando o quê? A palavra. E o que nós precisamos entender aqui? Deixa eu voltar no princípio, falando a respeito do jardim do Éden. Quando estavam as duas vozes, existiu uma voz que foi a voz de Deus que falou: você poderá comer e desfrutar de tudo, menos dessa árvore que está no meio do jardim, do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras, está livre para você comer, se alimentar e desfrutar delas, menos essa. Por quê? Porque o dia que você comer dela, você certamente morrerá. Essa era a palavra de Deus. Precisava uma explicação maior ou melhor do que essa? Não. É a mesma coisa hoje quando eu estou pregando, eu estou falando, cara, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se tu não quer ir para o inferno, vá para Cristo. Se tu não for para Cristo, tu vai para o inferno. Não tem um meio termo ou um terceiro lugar. Não existe. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque esses dias me perguntaram quanto a isso. Eu sei que de repente tem pessoas aqui que também têm dúvida. Pastor, a pessoa quando ela morre, que ela não está em Cristo, ela vai para onde? Ela vai para o inferno. Pastor, a pessoa que morre, que ela está em Cristo, ela vai para o paraíso, até esperar o dia do julgamento. 3 julgamentos acontecerão. O primeiro, o julgamento de Cristo. O julgamento de Cristo são somente para aqueles que são salvos, aqueles que vão receber a sua coroa, o seu galardão, a sua recompensa, tá? Ou será enviado para a disciplina do milênio. O segundo é o julgamento das nações. Refere-se ao povo judeu. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque não diz diretamente a nós aqui. E o terceiro, o grande e último julgamento, que é chamado pela Bíblia de trono branco, que é o julgamento dos ímpios. É quando será lançado no lago de fogo e enxofre o diabo, Satanás, o diabo, o inferno com os seus. Ah, pastor, mas essas palavras são muito pesadas, pastor. Ei, tu precisa aprender a verdade, porque é para um dos 2 lugares que você vai. Enquanto você está aqui, tu está construindo o teu amanhã. Acredite no que eu estou falando. Você aqui, com as tuas decisões, é que vai decidir qual é o caminho que você vai encontrar do outro lado. Lembra quantas vezes que eu estava figurando aqui com a porta? Nós estamos aqui. Um dia nós vamos passar. A porta simboliza o quê? A morte. Um dia nós vamos passar por ela. Como é que vai estar do outro lado? Como que eu daqui preparei lá? É a mesma coisa as bênçãos, irmãos. Está tudo preparado do outro lado. Eu tenho que fazer com que elas venham para cá. Como é que eu vou fazer isso? Acessando através da minha fé. Eu sei que muitas pessoas ficaram muito griladas com o que eu falei, tá? E eu já quero me colocar à disposição para qualquer hora que você quiser a gente sentar e eu te explicar mais
esmiuçar melhor isso tudo para você entender perfeitamente, tá? Já quero me colocar à tua disposição. A voz contrária, ela vai dizer para você coisas, mas a voz do Filho de Deus, ele vai dizer quem você é nele. Nós precisamos entender, existe aquele tal de amigo, que nós temos aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. São aquelas pessoas que eles só vêm até você para falar aquilo que você quer ouvir. Na verdade, eles são os massageadores do quê? Do teu ego, do teu orgulho. Eles vêm trazendo aquelas palavrinhas, porque eles sabem que você quer ver quando você está no momento meio de deprê, né? Que é normal, né? Para a vida de hoje, né? O cara está meio para baixo, né? Aí já corre lá para tomar umas beitinhas, né? Aí vem o tal do amigo. Ah, porque o meu problema é lá financeiro. Rapaz, alguém está te roubando? Alguém está fazendo isso? Ou quando é o familiar, é porque no mínimo deve estar te traindo e tal. Mas o que essa pessoa na verdade quer? Ela sentar do seu lado, beber da tua cerveja e poder levantar com o buchinho cheio, né? E ir embora sem pagar nada. Porque ele não vai trazer uma palavra de verdade para você, para fazer você parar e refletir por que aquela situação está acontecendo. É esse tal de amigo que muitas vezes as pessoas do mundo, ou quando nós estamos no mundo, nós procuramos para quê? Para nos aconselhar. Eita barbaridade! Olha no ouvido de quem que você está falando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá no Éden, Eva foi para o lado da árvore e foi dar ouvido para quem? Para alguém que se fingiu, se passou por quê? Por uma amiga. Imagina a amiguinha, que a linguinha ali, né? Só pensando, eu vou te pegar. E de fato aconteceu o quê? Pegou. Sabe por quê? Ei, meu irmão, para quem você está contando os teus problemas? Quem está vindo falar na tua cabeça? É a voz que provém de Deus ou a voz que provém do maligno? Porque isso acontece diariamente em nossas vidas, acredito em vocês. E eu vou mais longe, tá? Não pense você de repente porque alguém tem uma nomenclatura, tá? Disso ou daquilo. Ah não, esse aqui, eles falam que é pastor, eu vou falar com ele. Esse aqui é um psicólogo, eu vou falar com ele. Vai nessa não, meu irmão. Busque naquele lá. Aquele lá eu te garanto, ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Pastor, mas e como é que eu faço, pastor? Entra no teu secreto, faz o que Mateus 6,6 diz, entra no teu secreto, rasga as tuas vestes na presença de Cristo, rasga o teu coração na presença de Deus, fala para Ele. Oração, meu irmão, é um diálogo, é uma conversa. É você falar para Ele de fato o que você está vivendo, o que está acontecendo contigo. O grande problema é que a voz que vem lá de baixo, quando nós vamos para o nosso secreto e vamos orar, nós saímos até meio revoltados. Não, porque agora eu vou para o meu secreto, eu vou falar tudo para Deus, eu vou contar tudo para Deus, eu vou colocar tudo em cartas limpas, assim, como se Deus já não soubesse de tudo, né? Eu vou colocar tudo para Deus saber e tal, para Deus mudar a minha vida. Aí quando nós entramos lá, o diabo começou para aqui. Mas tu vai contar aquilo? Tu vai contar aquele outro? Tu vai contar aquele lá? Ah não, esse não precisa contar, eu conto só os outros, esse não precisa. Está achando que está enganando quem? Tu está ouvindo a voz do maligno, tu está achando que daí tu vai ouvir a voz de Deus, que Deus vai entrar com providência na tua vida? Não vai. Pastor, e quando eu sei que alguém de fato falou algo que de fato provém de Deus? Primeira coisa, a palavra, por mais dura que seja até você, tu vai sentir paz dentro do teu coração. Por mais que na hora, a tua vontade, né? Assim eu pego esse indivíduo, né? Mas vai passar segundos. Você sabe que aquele cara tinha razão?
Você sabe que eu preciso realmente rever algumas coisas aqui, porque faz sentido o que ele falou. Você começa a ver de fato da onde que veio a palavra. Nós precisamos entender. Jesus, Deus, Ele nos ama. Deus deu o que Ele tinha de mais precioso por nós, que era o Filho dEle. E a palavra de Deus diz que Ele exorta aqueles que Ele ama e tem por filho. Ele não pega no colinho e faz nananém, não. Ele exorta. Às vezes Ele pega mesmo uma vara mesmo e lepe mesmo, entendeu? Que às vezes é mais doído mesmo. Às vezes Ele usa alguém para vir e falar. Às vezes através de um louvor. Ele vem e fala conosco. Mas para isso nós temos que estar o quê? Atento, ouvindo a voz de Deus. Nós precisamos conhecer a voz que vem do nosso pastor Jesus. Irmãos, tem tantos testemunhos, se eu for contar a respeito de coisas que já aconteceu sobre isso, de pessoas que se diziam pastores, tantas outras coisas, que na verdade era instrumento do maligno para destruir. O que você precisa é ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Porque quando a voz vir, você vai saber qual é a origem dessa voz. Quem está direcionando essa voz até você. A palavra de Deus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você está entendendo? Por que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor? Aqui está se referindo nós todos como ovelhas e o nosso pastor que é Cristo. Por que nós conhecemos? Porque nós temos intimidade. Nós temos uma cachorrinha lá em casa, não tem nem 3 meses ainda. Nós chegamos, esses dias eu cheguei lá, estava escuro, e ela estava por lá, e eu fiz os barulhos para ver, mas pensa no medo dela, correndo e tal, e gritando, e ó, se enfiou lá para debaixo do carro, para lá, estava vindo por dentro do terreno mesmo. Correu, se enfiou lá para debaixo, lá, né? Primeiro deu aquela avançada, assim, né? Tipo assim, deixa eu fugir, né? E correu lá e se escondeu. E eu comecei a rir com aquilo, e daí eu chamei ela. Mas quando eu chamei, ela estava escura ainda, ela não me via. Mas quando ela ouviu a minha voz, irmãos, pensa numa alegria daquela cachorrinha. Veio correndo, que ele chegou a fazer xixi tudo pelo chão. Da alegria dela, por quê? Porque ela conheceu a minha voz. Você está conseguindo entender aonde eu estou querendo levar você? Amém? Você está conseguindo compreender para o nível que eu quero levar você? Qual que era o último louvor que nós cantamos aqui? Quem lembra? Ninguém. Oi? Lugares altos. Porque é para lugares altos que Deus quer nos levar. Amém, meu irmão? Você está entendendo agora? Deus quer fazer de nós, meu irmão, como águias, voar alto. É isso que Ele quer de nós. O que nós precisamos entender? Que nós somos filho amado. E que Deus se alegra em nós. Coloca isso na tua cabeça. Você é filho amado de Deus. E Deus se alegra em você. Independente, tá? Independente dos erros que você cometeu, dos pecados que você cometeu. Mas não estou falando isso, que daí tu pode viver cometendo os pecados tudo de novo. Arrependimento. Não faça como diz a palavra de Deus lá em Provérbios, como o cão, que ele volta para comer o seu próprio vômito. Não faça isso.
Vomitou, meu irmão, ou seja, pecou, se arrependa, mude de caminho. É isso que nós precisamos fazer, amém, irmãos? Ouça bem, uma voz suave falando para você, qualquer coisa que for contrária à vontade de Deus, rejeite imediatamente, fale em alto e bom som, uma voz de fato assim, sabe aqueles cantores de ópera? Mais ou menos assim, aquele timbre de voz lá em cima. Eu sou o filho amado de Deus e não aceito nada ao contrário disso. Mas para isso você precisa ter, sabe o quê? Fé. Você precisa de fato crer que você é filho amado de Deus. Tem alguém aqui que crê que é filho amado de Deus? Amém? Então repita comigo, declare comigo, eu sou filho amado de Deus. Amém? Não aceite nada ao contrário disso. É isso que Deus falou que você é, filho amado dele. Acabou. Não negocie, meu irmão, com essas vozes estranhas. Não negocie com o mundo aquilo que Deus tem te dado. Não faça isso. Pastor, mas e se eu pecar, pastor, se arrependa. Mude o caminho. Metanoia, grave essa palavra, metanoia, mudança de mente. Pastor, mas eu não consigo ver tantos pensamentos absurdos na minha mente e tal. Eu sei, meu irmão, é na mente que o inimigo te ataca. É impossível, ninguém consegue fazer com que não entre pensamentos errados em nossa mente. Ninguém. Eu falei aqui que muitas vezes eu vou repetir. Não tem como eu proibir que os pombos, os pássaros voem sobre a minha cabeça. Não tem como. Como é que eu vou impedir isso? Agora eles pousar na minha cabeça e ainda mais fazer ninho, aí não. Porque aí cabe a mim. Porque se pousar, eu falo, ó, sai. Eu vou deixar pousar, fazer ninho, quer dizer, vim aqui pro meu coração, aí é que eu não vou mesmo. É decisão. O que você precisa é tomar decisões. A tua vida é feita o que? Em cima de decisões, lembra? Nós estamos desse lado. Um dia nós vamos passar para o outro. Então, enquanto eu estou aqui, as minhas decisões vão construir o que eu vou viver do outro lado. Você quer sentar na mesa com Cristo? Tu quer chegar no dia do tribunal de Cristo? Ele olhar para você e falar: bem-vindo, filho amado do meu Pai, eu já te esperava. Aqui está a tua recompensa, a tua coroa. Ou você, quando chegar esse dia, ele olhar para você e falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Preste atenção. Somente você, com as tuas decisões, tem o poder para definir isso. Não queira culpar ninguém. Reconheça as tuas fraquezas. Ore e peça a Deus que Deus muda a tua história. Amém? Lembra que vocês declararam agora há pouco? Vocês são o quê? Amém. É isso que vocês são. Terceiro e último tópico que eu quero falar essa noite. Deixa eu ver a hora aqui para mim não fazer igual eu fiz domingo passado, né? Domingo passado, irmãos, quando eu cheguei em casa, que eu fui editar o vídeo e tal, para mim poder publicar nos canais, eu olhei 1h30. Até eu levei um susto, irmãos. Me perdoe, tá? Só que eu conversei com alguns irmãos, com o irmão Osmar, eu tive que conversar essa semana, com outros irmãos eu conversei também, e eles falaram: mas foi tudo isso mesmo, pastor? Eu falei: pior que foi. Ele falou: sabe que eu também não percebi? Mas assim, a gente tem que seguir um cronograma aqui, amém? Então deixa eu voltar para a palavra para não perder tempo. Terceiro tópico que eu quero falar: ouvindo a voz do Espírito. Em Atos 2,7 diz: todos pasmavam e se maravilhavam. Deus tem pressa, irmão. A voz do Espírito Santo corre na velocidade de um vento violento e imparável. Até hoje, esta voz corre em nosso meio, em nosso favor, pois estamos abatidos, e esta voz corre e nos fala uma palavra de fé para nos levantar. É isso que você está ouvindo sair da minha boca.
É uma palavra de fé para que você, a partir de agora, tome outras medidas, tome outra visão, outros pensamentos, se arrependa daquilo que é necessário e mude a tua história. Pastor, mas eu não tenho condições de mudar a minha história. É verdade, você não tem, mas você tem condições de decidir por Cristo, clamar a Ele e Ele mudar a tua história. Amém? Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Somente Ele, lembra? Vem de dentro de nós. De dentro, aqui de dentro. E aqui nós não temos o poder de botar a mão lá dentro, nem nós mesmos, imagina os outros. Botar a mão lá dentro e tirar o que não presta e colocar o que presta. Não. Somente Deus. E isso através do quê? Da nossa fé. Amém? Esta voz corre hoje no meio da igreja. Ela vai correr de casa em casa, de célula em célula, de culto em culto, de visita em visita, de discipulado em discipulado, manifestando o poder da palavra. Esta voz corre falando no coração do pecador, convencendo e levando-o ao arrependimento. Esta voz corre dentro de nós, acendendo as chamas de avivamento, nos ajudando em nossas fraquezas, em nossas orações, e nos capacita para fazer a vontade de Deus. Para isso acontecer na minha e na sua vida, o segredo é um só: você crê. O segredo é apenas esse: você crê. Você crê que Deus pode de fato mudar a tua história, a tua vida? Só o Gilmar que crê? Ninguém mais crê? A vida de vocês está tão boa, tão plena, que não precisa mudar nada? Amém? Glória a Deus se tiver. Mas na minha eu digo para vocês, tem muita coisa que precisa mudar. Tem muita coisa do meu eu ainda que precisa tirar. E eu estou falando por mim. Eu estou falando por mim. Eu não sei você. Você sabe a vida que você tem. Você sabe por onde você anda, você vive. O que você faz ou deixa de fazer. Mas eu preciso que Deus mude muitas coisas ainda em mim. E eu creio que em nome de Jesus Ele vai mudar. Então eu quero falar de novo. Essa voz que corre falando no coração nosso, como pecador que nós somos, vem nos convencendo, nos levando ao arrependimento. Essa voz corre ainda nos acendendo uma chama de avivamento, e Ele vem trabalhando em nossas fraquezas também. Essa voz é que nos capacita para fazer a vontade de Deus. Você crê de fato que essa voz pode te capacitar para que haja uma mudança na tua vida? Você crê nisso? Amém? Porque esse é o passo, você precisa crer. Primeiro passo, eu vou repetir, você precisa o quê? Reconhecer. Segundo passo, querer, ter o desejo de mudança, porque quando tu tem esse desejo de querer, você busca Cristo. E quando você busca Ele, Ele entra com providências na tua vida. Irmãos, a Bíblia conta algum cego, aleijado, endemoniado ou qualquer outra coisa que foi até Jesus e saiu do mesmo jeito? Todos aqueles que foram até Jesus saíram o quê? Cheio da graça, do favor de Deus. E eu vou mais longe. Aqueles que estavam ao redor deles também foram abençoados. Você está entendendo que quando tu escolhe com quem tu anda, com pessoas abençoadas, você se torna também um abençoado? Como se você escolher andar com pessoas amaldiçoadas, você vai se tornar um amaldiçoado. No mundo tem um adágio que diz assim, né? Me digas com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? É a mais pura realidade. Se tu andar com pessoas abençoadas, meu irmão, com abençoadores, não vai demorar, você vai se tornar um abençoado e logo um abençoador. E é para esse nível. Isso são o quê? Os lugares altos para onde Deus quer nos levar. E essa é a minha incumbência aqui.
fazer com que vocês entendam isso, sonhem, mas o sonho que Deus de fato realiza na vida de vocês, que é levar vocês a voar lugares muito altos, lugares que vocês de repente nunca sonharam na vida de vocês. Irmãos, é possível. Se você quiser, se você crer, comerás o bem desta terra. Está lá em Isaías 1,19. Isso ficou para quem? Para nós. Deus, ele é tão perfeito, irmãos, que muitas vezes ele pega o dinheiro do ímpio para vir abençoar os seus filhos. Se você nunca leu Provérbios, eu vou sugerir para você que leia Provérbios um pouquinho, para você começar a entender um pouco mais do que eu estou falando nesse aspecto. Tá? O que Deus faz? Para que serve o dinheiro do ímpio? Para que serve o dinheiro de um filho de Deus? A Bíblia diz que a chuva, ela cai sobre o ímpio e sobre o não ímpio. Então o ímpio tem dinheiro e o não ímpio também tem dinheiro. Sabe qual é a diferença? É que aquele que é filho de Deus, é ele que manda no dinheiro, nas riquezas que Deus dá a ele. Aquele que não é filho de Deus, ele é mandado pelo dinheiro. Ele se torna o quê? Um escravo. Alguém que manda no dinheiro, ele é o quê? Rei. Aquele que é mandado pelo dinheiro, ele é o quê? Escravo. Você está entendendo a diferença? Amém, irmãos? Uma hora eu vou pregar mais sobre isso para vocês entenderem, mas é mais para uma questão mais de empreendedorismo, essas coisas todas, para vocês poderem entender como o nosso Deus, ele é próspero, ele é farto em todos os sentidos. Nós somos filhos e nós somos filhos amados. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então tome posse para a tua vida. Amém? Tome posse. Ei, não se preocupe com os teus pecados. Não se preocupe. Apenas não peque mais. Olha quantos exemplos na Bíblia. Quando a mulher foi pega em adultério, que ela chega até Jesus, seus acusadores, tudo junto, aqueles acusadores, tudo simboliza o que? O mundo. Todos com pedras na mão, raivosos para apedrejar aquela mulher. E eles queriam apedrejar, na verdade era Jesus, né? Ou de tabela e apedrejar logo os dois, né? Jesus não está nem aí para ele, está ali no chão. Eu queria saber o que ele estava rabiscando, escrevendo ali. Isso eu queria saber, cara. A Bíblia não diz. Mas ele estava ali, nem sequer ele levanta os olhos para eles. Os caras atacam ele e a mulher com palavra, e ele com palavra ele responde: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Começa desde os mais velhos, soltando as pedras até os mais novos, todos vão embora. Aí ele levanta e olha e pergunta à mulher: aonde estão os teus acusadores? Ah, eles se foram. Mas eles não te julgavam culpado? Não, mas e o Senhor? Eu também não. Então vá e não peque mais. Você está entendendo? É isso. Meu irmão, a tua vida é diferente. Minha irmã, a tua vida é diferente agora. Você vivia na ignorância, sem conhecer Jesus. Agora não, agora você conhece. Não volte mais para o vômito, para o teu pecado. Não, não faça isso. Deus já te tirou de lá. Ele te lavou, Ele te deu banho, Ele te purificou, Ele te justificou, Ele fez de você justo. Porque, meu irmão, preste atenção. Quando você confessou e aceitou Jesus, o Espírito dele veio o quê? Habitar, morar dentro de você. E Deus é justo. Deus é santo, Deus é perfeito. E se Ele está dentro de você, então você é o quê? Justo, perfeito, santo. É isso que você é. Não tem como diferenciar, não, meu irmão. Então preste atenção. Dê obediência a isso que Ele tem colocado dentro de você.
Amém? Feche teus olhos, eu quero estar orando por vocês essa noite. Começa a falar para Deus. Começa a falar para Ele. Porque eu tenho certeza que essa palavra em muitos momentos tocou no teu coração. Apresenta para Ele de repente os teus pecados, aquilo que o diabo de repente vem te acusando. Peça para Ele te libertar disso tudo. Peça para Ele mudar a tua história, mudar a tua vida. Agora preste atenção numa coisa. Para que você consiga fazer isso, o primeiro acesso é o quê? É você tendo Jesus na tua vida. Esse é o primeiro passo. É você aceitando Jesus na tua vida, é tu dando permissão a Ele, para que Ele possa entrar na tua vida e começar a trabalhar de dentro para fora. É dentro de você que Ele vai começar a mudar. É lá no teu coração, é nos teus pensamentos. Ele vai te ajudar nas tuas decisões, Ele vai te dar força para você se livrar de vícios ou qualquer outra coisa que está te impedindo de você crescer, voar para lugares altos de fato onde Deus quer te levar. Então a primeira oportunidade é que Deus te dá, é de você receber Jesus, é você abrir as portas do teu coração para que Ele possa entrar e começar a tirar toda a sujeira que há tantos anos, há tanto tempo o inimigo colocou aí dentro. Quanta mentira que ele colocou no teu coração e na tua mente. Chegou a hora de limpar a casa, limpar isso tudo. E só tem um, meu irmão, minha irmã, que consegue fazer isso. É Jesus. É somente Ele que tem o poder. Pastor, mas eu já fiz há tanto tempo e tal, mas se o Espírito está falando no teu coração que você precisa fazer, meu irmão, faça 10, 20, amém, pode baixar sua mão, faça quantas vezes, amém, faça quantas vezes for necessário, porque se o Espírito está falando com você, você vai ficar contra o que a voz do Espírito diz para você. Ele diz: eu te amo, eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei. É Ele que te chama. Ouça a voz do Espírito falando no teu coração. Amém. É você que tem que saber. É você que tem o livre-arbítrio, o direito de escolher e de decidir aquilo que você quer para a tua vida. Eu estou aqui apenas transmitindo aquilo que o Espírito está falando no meu coração. Mas eu não tenho o poder de decidir por você. Eu te amo em Cristo Jesus, mas é você, somente você, que pode decidir o que você quer para a tua vida. Esses que levantaram a mão, levantem de seus lugares, venham à frente, em nome de Jesus. Venham, eu quero estar orando por vocês. Venham na dependência que Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. É você que tem que escolher, é você que tem que decidir o que você quer. Pois é uma escolha sua. Deus está aqui pronto para tocar em você e começar a mexer dentro de você. É lá dentro no teu coração, é lá que Ele quer agora colocar as mãos de poder dele através do Espírito e começar a mover. Você precisa entender isso. É um momento íntimo seu com o Espírito. E Ele precisa agora começar essa obra.
Pai, em nome de Jesus. Enche, meu Senhor, ela com teu Espírito Santo, Senhor. Move, Senhor, as cadeias, Pai, que estão pressionando ela, para que ela seja liberta agora, meu Senhor, pelo poder que há no nome santo de Jesus. Seja liberta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vida na tua serva, muda, meu Senhor, a história dela. Tira, meu Senhor, todas as mentiras que o inimigo tem contado, Pai. Traz um refrigério na alma dela agora, Senhor. Pelo poder que há no nome santo de Jesus, Pai. Libera ela agora, Pai, dessas prisões, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberta. Arranca, Pai, todas as mentiras que o inimigo tem encontrado. Que ele possa ser cheio, Senhor, do teu Espírito Santo. Que ele possa poder glorificar e exaltar o Senhor, Pai, de manhã à noite, Senhor. Sentindo paz e alegria do Senhor no Espírito dele, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, escreve, meu Senhor, uma nova história, Pai. Em nome de Jesus. Guarda o meu coração, teu jardim particular, irrigar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Esse lugar minha vida agora, dono de louvor, entrego a ti, Senhor. Por mais que as pessoas se afastaram,